Olá, amigos. 10 de novembro de 2016, Legítima Defesa em Foco. O jornalista Fernando Rodrigues, em seu blog UOL, publica uma matéria sob o título "Tralha de Lula inclui desde fuzil AK-47 até presente de Aécio Neves". A tralha é a expressão que o próprio personagem maligno, nocivo personagem, ex-presidente da República, utiliza para referir-se ao acervo, de mais de 9.000 itens que ele recolheu nos seus 8 anos de mandato presidencial e que, sob auspícios de uma empresa fornecedora do governo federal e do poder público em várias partes do país, manteve guardada até agora sem acesso da justiça. Um relatório enviado por ordem, por requisição judicial do juiz Sérgio Moro, enviado à Vara Federal de Curitiba do juiz Sérgio Moro, indica pormenorizadamente os itens desse acervo, e um deles é, de fato, um fuzil de assalto AK-47 de um lote fabricado na Coreia do Norte. Muitas ditaduras comunistas fabricaram o famoso AK-47 para espalhar a matança, para espalhar a destruição pelo mundo inteiro. E uma dessas foi parar lá em El Salvador, na guerrilha salvadorenha da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Ao que parece, de acordo com a placa que é descrita na matéria, um dignitário desses que devidamente chegou ao poder, lá em El Salvador, depois dos acordos de paz patrocinados pelo governo dos Estados Unidos, foi presenteado ao ex-presidente da República. Então nós temos que ter alguma cautela com relação a isso, é claro. Nós vamos lhes mostrar a fotografia, e a fotografia apresenta a arma acoplada a uma placa de madeira, com essa placa de metal de dedicatória, digamos assim, sabe-se lá de quem, não tem o nome de quem deu o presente, e o fuzil está vinculado a essa placa de madeira por 2 peças metálicas. Então há 2 hipóteses aí. A primeira hipótese é de que seja efetivamente uma arma de fogo plenamente operativa e de uso restrito. E ao que se saiba, esse maligno personagem ex-presidente da República não detém autorização legal para ter a posse dessa arma, porque ninguém detém. Nenhum cidadão do país detém. Essa arma de uso restrito destina-se a uso oficial das forças policiais, forças de segurança, as forças armadas. Essa é a legislação do país. E ele não tinha também imunidade alguma quando presidente da República para possuí-la. Mesmo porque não consta o nome desse personagem sinistro lá entre os colecionadores, atiradores e caçadores, os CRACs devidamente registrados e controlados pelo Exército Brasileiro. Não consta que esse cidadão que desgraçou o país quando exercia o cargo de presidente da República, seja colecionador e, portanto, possa ter a posse dessa arma, desse tipo de arma de fogo. Mas o que vale aí é a simbologia. Podemos admitir, porque não temos acesso à arma e temos que ter cautela aqui, podemos até admitir que a arma não seja uma arma operativa, que seja uma arma com um mecanismo de disparo inativável, inabilitado completamente e definitivamente. Pode ser. Nós não conhecemos a arma não temos acesso a ela. Mas parem para pensar, senhoras e senhores, um instante, e imaginemos que fosse com qualquer um de nós essa situação. Que um órgão de imprensa noticiasse que qualquer um de nós tem em casa um AK-47, sem que tenhamos um certificado de colecionador e sejamos inspecionados devidamente pelo Exército Brasileiro. Nós receberíamos a visita da polícia rapidamente, mesmo sem mandado de busca e apreensão, sob a alegação de que o nosso domicílio, a nossa residência, o local onde estivesse depositada essa arma, seria um local de prática de crime, portanto, sem as salvaguardas, não ao abrigo das salvaguardas do artigo 5º da Constituição da República, no que toca à casa, no que toca ao domicílio. Nós receberíamos uma visita de diligência da polícia até sem mandado judicial de busca e apreensão.
E certamente qualquer um de nós seria preso em flagrante delito, até se explicar, e até talvez demonstrar que essa arma não seja operativa. Isso não acontece com esse personagem. Manda-se o relatório e aparentemente fica tudo por isso mesmo. No mínimo teria de haver uma inspeção da Polícia Federal, claro que já resguardada pelo mandado de busca e apreensão, a verificar se essa arma é uma arma operativa. E sendo operativa, tomar-se as providências legais contra aquele que é o possuidor dela. Menos importa que tenha sido presidente da República, mesmo porque o mandato presidencial não dá imunidade para coisas desse tipo e hoje é um cidadão comum. Certamente se verifica aí uma forma diferenciada de tratamento que não encontra supedâneo na lei. E é preciso que a Polícia Federal e o Ministério Público se apressem a corrigir isso. Apressem-se a corrigir isso. Mas eu dizia que o aspecto simbólico é muito mais importante. Porque esse sinistro personagem foi aquele que patrocinou, que forçou, que mandou ao Congresso Nacional o projeto de lei que hoje é o draconiano, medonho Estatuto do Desarmamento, a impedir, embora declare o direito, na prática, por vias oblíquas, por normas, portarias administrativas, que as pessoas de bem, sem antecedentes criminais habilitadas pela lei, possam sequer ter uma prosaica pistola calibre 380 para a defesa do lar, de si, quem sabe até da vizinhança. E esse personagem se dava ao desfrute de, para agradar figurinhas das ditaduras comunistas do mundo, ostentar como presente um fuzil de assalto, uma arma automática, uma arma de uso restrito. Ao mesmo tempo em que, por via da iniciativa legal e por via da pressão do Ministério da Justiça, que executava esses atos sob suas ordens, tratava de desarmar as pessoas de bem, expondo-as à opressão do crime, enquanto guardava essa coisa como se fosse um troféu da luta contra a opressão política, balela, porque era, na verdade, um troféu da luta pelas ditaduras comunistas, que era o sonho dessa gente. Além da grana, claro, né? Além da grana. Além das benesses do poder para quem chega ao poder. Vamos esperar, então, que haja uma ação decisiva das autoridades competentes para verificar se existe legalidade nesse ato, nessa posse, e tomar as providências que a lei determina. Alguns gestos são importantes e representam também uma simbologia que nos dá algum alento. O deputado Rogério Peninha Mendonça fez uma visita ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e se fez acompanhar nessa visita do professor Benê Barbosa, nosso amigo, aliado, presidente do Movimento Viva Brasil e nosso associado fundador também, da Associação Brasileira pela Legítima Defesa, para conversar sobre os desdobramentos, sobre o projeto de lei 3.722/2012, do deputado Peninha, enfim, fazer uma pressão política necessária, é claro, um lobby político necessário, é claro, perfeitamente justo, perfeitamente legal, no sentido de que a autoridade se dê conta da necessidade e da importância dessa lei para o país e também para a necessidade de alterar, extinguir, anular as portarias, as normas administrativas que vão muito além da lei e impedem que as pessoas cristalizem o seu mero direito, sequer a posse de armas de fogo dos tipos permitidos para a legítima defesa própria, apesar da declaração da lei, que é uma lei draconiana, mas apesar de tudo declara esse direito. O fato de receberem essas pessoas já é auspicioso por si só, mas também o ministro fez um gesto importante, nós vamos lhes mostrar a fotografia, ao receber de Benê Barbosa um exemplar do livro Mentiram para mim sobre o Desarmamento, de autoria dele e de um outro notável combatente da nossa causa, e que eu tive a honra de prefaciar. Que esse gesto, que esse símbolo oferecido pelo ministro da Justiça se traduza em atos concretos em prol do direito à legítima defesa das pessoas de bem. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.